Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Joelson, essa é minha esposa Silma. Boa noite, irmãos. A paz. Irmãos, a gente tem passado por um momento difícil e complicado, né? Que é essa questão do Covid, né? Estamos vivendo uma pandemia no Brasil, né? Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Isso tem trago muitas complicações, tem assustado muitas pessoas com medo, né? Por causa das mortes e tal, né? De fato, eu nunca vi algo como isso. Pelo menos no Brasil, eu nunca vi algo tão assustador, né? Tão avassalador assim. Mas eu e a Silma, a gente tem buscado ler a Bíblia nesse momento, né? Ver o que Deus fala conosco, né? Pra gente não ficar focado no vírus, assim. Eu sei que o vírus existe, eu não menosprezo ele, né? Busco fazer as coisas que tem que fazer, né? Que são direcionadas a gente fazer, que é usar a máscara, usar álcool gel, né? Lavar as mãos, é o que a gente tem buscado fazer, né? Para se proteger. Mas a gente tem buscado a Bíblia para fortalecer nosso coração nesse momento. A Silma vai compartilhar uma mensagem com vocês, uma escritura, né? Para vocês agora. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Fala: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, irmãos, quero encorajar você a não desanimar, né? Quero te encorajar a confiar em Deus. Faça a sua parte, né? Eu tenho buscado não só fazer a minha parte, mas eu tenho orado sempre. Tenho orado pelos meus amigos, tenho orado pelos irmãos da igreja, tenho orado pelos meus familiares, tenho orado pelas pessoas que mais pobres, né, que não tem condições às vezes de comprar um álcool gel ou até mesmo ter uma máscara, né, para se proteger. Tenho orado para que Deus possa suprir eles, né? E assim, irmãos, não desanime. Vamos confiar em Deus. Não olhemos para o vírus. Que nós possamos olhar para aquele que pode reverter qualquer coisa, que é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, nosso escudo protetor, e Ele vai nos proteger. Amém? Agora vai ter uma mensagem ministrada poderosa, e eu quero encorajar a você a se concentrar na mensagem, né? Porque se você se concentrar, você vai guardar aqui, e você vai poder viver dias mais tranquilos, né? Dias melhores virão. Deus está cuidando, né? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar fazer isso aqui, né, para se cumprimentar. A gente vai poder voltar a ter a nossa vida normal, se abraçando. Mas enquanto isso, vamos depender de Deus e vamos fazer a nossa parte. Amém? Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em paz, guardados com o nosso Deus. Queria convidar vocês agora a estar louvando nesse momento. A gente não está aqui para fazer show, a gente acaba errando, acaba desafinando, mas queremos fazer sempre o melhor para Deus. E espero que você aí da sua casa possa abrir sua boca, soltar a sua voz e adorar a Deus também, como a gente geralmente faz quando estamos juntos lá no nosso prédio. Mas nesse momento agora, a gente está aqui para se conectar, nos ajudar a entregar o melhor louvor ao nosso Deus, porque Ele merece o melhor de tudo que nós passamos. Ele nunca nos dá nada pela metade, Ele nunca faz nada para a gente pela metade, Ele não faz nada para a gente de qualquer jeito ou meia boca. Que nós possamos, nesse momento, entregar o nosso louvor de coração ao Deus que tem feito o melhor para nós. Amém?
Então vamos lá. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
Olá, querido, boa noite, a paz de Jesus esteja com você, aí na sua casa, com a sua família. Muito obrigado por esse prazer de estar com você, mesmo que virtualmente, no domingo, finalzinho de domingo, e fechar esse domingo com chave de ouro, né? Com culto, falando da palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de estar fechando esse domingo com você. Eu quero falar de alguns anúncios que têm acontecido aqui na nossa igreja, para você ficar ligado. Nós temos tido aqui aos domingos o drive-thru solidário. O que é esse drive-thru? Drive-thru onde as pessoas vêm aqui de carro, deixam suas doações, e a nossa igreja, nós temos uma equipe pequena que fica aqui aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Esses irmãos vão receber as doações e vão preparar os kits para poder abençoar famílias que estão em necessidade nesse momento. Então eu quero te encorajar a você passar aqui na igreja no próximo domingo e deixar 2, 3 quilos de alimentos para ajudar famílias. Você também pode deixar dinheiro e falar, olha, eu quero que você compre cesta básica, né? E nós podemos comprar cesta básica, temos um supermercado aqui que tem um preço bom de uma cesta básica, podemos comprar cestas básicas e assim vai facilitar também o nosso trabalho. Então você escolhe a forma como você quer ajudar e participar dessa missão, dessa campanha que a nossa igreja está fazendo. É um chamado que Deus deu para a gente para ajudar as pessoas, ajudar o próximo, não é verdade? Jesus disse que tem 2 coisas que são importantes, as mais importantes. A primeira é amar Deus acima de todas as coisas. Amém? Isso é importante a gente fazer. Mas a segunda é amar o próximo como a nós mesmos. E não tem como ficar indiferente com a necessidade do próximo. Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando realmente necessidades e precisam da nossa ajuda. Então, juntos podemos fazer muito mais. Então, contamos com a sua colaboração, a sua participação nessa missão, nessa campanha de ajudar a matar a fome das pessoas, certo? Também, a partir das 9 horas, aos domingos, nós temos uma psicóloga aqui. E caso você precise bater papo com uma psicóloga, eu sei que muitas pessoas, nesse momento de pandemia, ficam com as suas emoções meio bagunçadas. E é normal. Então, nós temos essa psicóloga cristã, a Eliud Gomes, que ela vai estar abençoando e conversando, dando orientações, tá certo? Então, ficamos à sua disposição. Querendo marcar, mande uma mensagem nas nossas redes sociais e teremos o maior prazer de agendar isso para você. Querido, hoje eu vou estar começando uma parte da pregação e a outra parte vou terminar no outro domingo. Vamos estar falando sobre estresse. Você é uma pessoa estressada? Tá pensando aí por quê, hein? Você é, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra nos estressamos. O estresse é normal. Acontece em nossas vidas e nós temos que aprender a lidar com isso. Então vamos quebrar aqui alguns tabus sobre o sofrimento. E o estresse, nós precisamos quebrar esse tabu. Precisamos saber sobre a verdade sobre o estresse. Como funciona? Qual tipo de estresse que é bom? Nós precisamos saber disso. Lá em Salmo 16, versículo 11, fala assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Esse é o plano de Deus, trazer felicidade às nossas vidas. Mas vamos falar a verdade, a vida estressante, a vida difícil que nós temos, pandemia, problema, desemprego, tanta coisa junta e acaba que nós nos estressamos, não é verdade? Então, o grande segredo é a gente aprender a eliminar as coisas que não valem a pena, as coisas que trazem estresse desnecessários às nossas vidas. Eu vou falar sobre isso no decorrer dessa mensagem. Então, nesse texto de Salmo, o salmista descreve como é viver com Deus. Como é viver com Deus? Existe um caminho, irmãos, que leva à vida verdadeira. Existe um caminho que leva à vida abundante. E é possível viver livre do estresse andando por esse caminho, andando junto com Deus, andando junto com Jesus.
desfrutando da palavra dele, dos conselhos dele. Querido, nós temos aqui o manual de vida, o nosso manual de vida. Assim como você precisa de um manual para cuidar da sua televisão, aprender a mexer na sua televisão, aprender a mexer na sua máquina de lavar, você precisa da palavra, a palavra de vida, que é a palavra de Deus. Aqui estão os melhores conselhos para as nossas vidas. Um mito sobre o estresse, meu querido, é que outras pessoas são causas do meu estresse. Esse é um mito muito grande. As outras pessoas são a causa do meu estresse. Eu estou estressado por causa dos outros. Esse é um mito. Não é verdade. Não é verdade. A verdade é que a maneira como eu escolho responder é a causa do meu estresse. Então a culpa não são as pessoas, mas a forma que eu respondo, a forma como eu reajo. Aí sim é o problema. Aí que está a verdade sobre o estresse. Então vamos falar sobre o estresse, e eu preparei um pequeno teste para ver o quão estressado, o quão familiarizado você está com o estresse. Será que você poderia completar as frases a seguir? Olha bem, preste atenção, vê se você conhece essa frase e completa aí da sua casa. Estou no fundo do poço. Você sabe, né? Você conhece essa frase. Estou pronto para jogar a toalha. Estou pronto para jogar a toalha. Estou a ponto de chutar o balde. Balde, você acertou também, com certeza. Estou caindo aos pedaços. Estou me sentindo um caco. São frases que de vez em quando nós vamos falar. Vamos nos sentir dessa forma. Querido, é fato que todos nós temos oportunidades nas pressões vividas no dia a dia, na nossa vida, de nos estressarmos em dado momento. Isso acontece, e não vou dizer que é normal você se estressar, não é normal, mas é comum acontecer, é comum, é aceitável em determinadas condições, afinal ninguém é de ferro, então vai ter hora que nós vamos ficar realmente estressados, mas o estresse contínuo, aquele estresse que nunca para. Ei, como é que você está hoje? Estou estressado. Aí eu te encontro de novo, e aí, como é que você está? Eu estou estressado. A pessoa vive estressada, isso não é normal, isso não é normal. Você está estressado um dia ou outro, hoje eu peguei um engarrafamento, estou estressado. Legal, é normal. Poxa, hoje o dia não foi bom no trabalho, estou estressado. Mas você viver estressado o tempo todo, isso não é normal, entenda bem. Aprenda a se conhecer. Se você está vivendo estressado, você está tendo problemas realmente sérios na sua vida e precisa aprender a lidar com isso. O estresse contínuo, irmãos, quando você perde o controle sobre suas emoções e vive uma vida estressada, isso acaba te levando a sintomas físicos e emocionais indesejáveis, coisas que vão se agravando cada vez mais. Por exemplo, insônia. A pessoa que vive estressada, ela vai ter problema com insônia. Ela vai ter cansaço excessivo, dores de cabeça, agitação, tristeza, instabilidade, dificuldade de se concentrar, falhas na memória, quedas de cabelo, perda ou ganho de peso, insatisfação constante, isolamento social. E não estou falando desse isolamento social não que nós estamos vivendo, mas aquele de se afastar realmente das pessoas, não querer fazer amizade, queda na produtividade, má digestão, problemas gástricos, baixa imunidade, aumento de probabilidade de infarto, derrame. Então tudo isso pode ser causa de uma vida com muito estresse, com estresse além da conta. Então o estresse ignorado se torna ansiedade, a ansiedade ignorada se torna depressão, e a depressão pode terminar em morte, porque não soubemos lidar com o estresse, não vigiamos na quantidade do estresse em nossas vidas. O que vemos, irmãos, é que algo que deveria ser esporádico, que deveria ser momentâneo, costuma ser a rotina de muitos de nós.
Parece que viver estressado é algo comum para muitas pessoas do nosso mundo. Mas estresse não é problema em si. Estresse é simplesmente o sintoma do problema. Estresse é o sintoma do problema. Por trás do estresse existem os verdadeiros problemas que causam o estresse. E aí que está. Nós precisamos aprender a identificá-los. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu fico maravilhado ao ver quão calmo, tranquilo, Jesus conseguia viver. Jesus teve vários problemas, amigos traidores, perseguição, muita coisa mesmo contra ele, mas ele conseguiu ter uma vida longe do estresse. Claro que em alguns momentos ele ficou estressado. Por exemplo, quando ele entra no templo e vê aquelas pessoas lá vendendo coisas, vendendo animais, vendendo várias coisas no templo, ele fica estressado naquele momento, ele tem um momento de ira. Mas Jesus teve pequenos momentos de estresse. Ele não viveu estressado. Porque ter momento de estresse é normal, como eu falei no início. Mas você viver estressado, aí está o problema. Aí está o problema. Como cristãos, ou seja, pequenos cristos, discípulos de Cristo, ninguém melhor que nosso mestre para ser o nosso maior exemplo, para ser o nosso maior modelo. E a vida de Jesus, as reações dele, as expressões dele refletem o equilíbrio que nós precisamos. Então, quando eu leio a palavra, quando eu leio um dos evangelhos, semana passada eu pedi para você ler um dos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos. Então, quando eu leio o evangelho e vejo as reações de Jesus, a vida de Jesus, eu começo a ter inspiração para a minha vida. Eu tenho um padrão que funciona para a minha vida. O que é que na vida dele o fez tão resistente ao estresse? À medida que nós examinamos o Evangelho, descobrimos algumas declarações de Jesus. São declarações a respeito dele, que resultam em estratégias e princípios práticos contra o estresse. Primeiro deles, eu preciso saber quem eu sou. Primeiro princípio que nós precisamos saber, eu preciso saber quem eu sou. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que Jesus sabia exatamente quem ele era. Sabe um dos maiores problemas do nosso estresse? Nós não sabemos quem nós somos. Não sabemos. Jesus, lá em João 8,12, ele fala que ele é a luz do mundo. Em Marcos 14, 62, fala assim: eu sou o Filho de Deus. João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 6,35, ele fala: eu sou o pão da vida. Então Jesus, o tempo todo, ele sabia, ele se afirmava, ele sabia quem ele era. Você sabe quem é você? Você sabe qual é a sua identidade? Querido, muitas vezes nas Escrituras, Jesus definiu quem ele era. O tempo todo ele está falando quem ele era, qual era a identidade dele. E os dois problemas que causam estresse na minha vida e na sua vida, nesta área, são o seguinte: copiar os outros e comparar a si mesmo com os outros. Essas são as duas maiores causas de estresse nas nossas vidas: copiar as pessoas e se comparar às pessoas. Entenda o seguinte: uma das maiores ferramentas do diabo para trazer problema na sua vida é fazer com que você se compare com o outro. Puxa, eu não sou tão bom quanto ele, não. Olha lá ele, eu preciso ser igual a ele, eu preciso me vestir igual a ele, eu preciso falar igual a ele, eu preciso fazer como ele, eu preciso ter um carro igual dele, eu preciso ter um cargo igual dele. Essa é uma das maiores armadilhas do diabo para nos destruir. A comparação. Você precisa saber quem é você. Quem é você? E esta é a primeira resistência ao estresse, saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu estou resistindo ao estresse. Se você não resolver esta questão, você será um alvo fácil do estresse. Você vai viver estressado. No caso de Jesus, ele não tinha dúvida acerca da sua identidade. Ele sabia exatamente quem ele era. Inclusive ele fala lá em João 8,18:
Eu testemunho acerca de mim mesmo. Eu testemunho acerca de mim mesmo, eu falo acerca de mim mesmo. Em outras palavras, eu não dependo da opinião das pessoas para validar a mim mesmo. Eu não dependo de ninguém, do que os outros falam que eu sou. Porque se Jesus dependesse da opinião dos outros, meu amigo, ele ia parar no meio do caminho. Porque as pessoas criticavam muito o nosso Senhor. Falaram que ele era um impostor, um falso Deus. Jesus foi chamado de várias coisas, tentando tirar o foco dele. Então, se ele não soubesse quem ele era, ele desistiria no meio do caminho. Então, muitos de nós desistimos dos planos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não sabemos quem nós somos. Aí, com uma acusação, com uma crítica que alguém faz, a gente joga tudo para o ar, chuta o balde, porque a gente não sabe qual é a nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos de fato. Ouça bem, se você não sabe quem você é, se você não resolver a questão da sua identidade, outras pessoas determinarão isso para você. Aí sua vida não vai ficar nada bem. Prestou atenção nisso? Se você não sabe quem você é, se você não resolver bem a questão da sua identidade, outras pessoas determinarão isso para você. E as coisas não vão ficar nada bem na sua vida. Elas vão te colocar em uma caixa e vão te moldar. Eu quero que você seja assim. E vão te amassar, vão te pressionar. Vão tomar uma forma para você, uma imagem que elas querem, uma imagem que elas desejam para a sua vida. E assim vai se tornar. Então, você está num ambiente, você vai ser uma coisa que aquelas pessoas daquele ambiente querem que você seja. Você mudou o ambiente, mandou o lugar, aquelas outras pessoas agora vão moldar você como elas querem. E assim vai acontecendo. E isso tudo porque não sabemos a nossa identidade. Isso tudo traz muito estresse para a gente. Não se conhecer traz muito estresse para a gente. E quando você percebe, o estresse tomou conta da sua vida, pois você está sendo apenas o que os outros querem que você seja. Querido, tentar ser o que você não é, isto causa um enorme estresse. Tentar ser o que você não é, isso causa um enorme estresse. Eu tentei aprender a tocar instrumento. Uma vez teve um curso de violão aqui na igreja, falei, opa, vou aprender. Cara, tentei, mas não consegui. Porque eu via, puxa, aquele outro irmão toca violão também, eu vou tocar igual a ele, vou aprender lá. Mas para mim foi muito difícil aprender, muito difícil. Por quê? Eu não sou um músico, não sou um músico. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não sou aquilo. Então eu queria fazer, queria aprender, mas não dava. Então aqui nós temos nossos líderes de louvor, né? A Monique, o Jael, que tem conduzido o Ministério de Louvor, e é interessante, o Jael começou aqui tocando bateria, né? Depois ele foi lá, pegou o teclado para aprender, e pega com facilidade. Então eu não posso me comparar a ele, é um talento que ele tem, é um dom que ele tem de aprender. A Monique lá com seu violino, um dos nossos músicos aqui, o João, jovem, nesse curso que eu fiz, ele também fez, ele aprendeu rápido, está tocando super bem agora toca violão, e eu não consegui aprender. Por quê? Porque para ele é fácil, é aquilo que ele é, ele tem aquele talento, tem aquele dom musical. O Léo com seu baixo, gente, você vê o Léo tocando baixo, você fica ali inspirado, a forma como ele toca, né? Vai lá, puxa aquelas notas, é tão legal, é tão inspirador, é tão bonito, mas eu não posso querer ser aquilo que Deus não me criou para ser. Não posso, não tem como, vai causar estresse para mim, vou ficar chateado, frustrado, puxa, eu não estou aprendendo, puxa, eu não estou fazendo igual, não tá... Então, quem sou eu? Eu tenho que saber quem sou eu. Quem sou eu? Não, eu vou pregar, esse é o chamado que Deus tem para a minha vida, então eu vou fazer isso, vou melhorar nisso. Então eu não preciso tentar ser algo que eu não sou, algo que eu não fui criado para ser, que vai causar estresse para mim, vai causar estresse na minha vida, vou ficar desapontado.
vou ficar com baixa autoestima. Então, eu preciso entender quem eu sou. Entenda isso. Tentar ser alguma coisa que você não é, não funciona. Não funciona. Às vezes, é você mesmo quem quer ser outra pessoa. Vive uma realidade de comparação e você está se comparando. E isso só leva ao estresse, só leva à frustração. E assim, o primeiro passo é ficar confortável com quem você realmente é. Querido, graças a Deus, hoje eu sei quem eu sou e eu estou confortável com quem eu sou. Então eu vou tentar melhorar as minhas qualidades. Eu não preciso ser algo ou alguém que Deus não me criou para ser. Não preciso. Então conheça os seus pontos fortes. Quais são seus pontos fortes? Conheça seus pontos fracos também. Encare a verdade acerca de você mesmo. Entenda que você não é aquele ideal que você tem de si mesmo. Você não é. Às vezes, gente, é tão interessante que às vezes eu como pastor, estou na igreja e as pessoas às vezes vão falar delas mesmas e eu falo, puxa, está falando de quem? As pessoas inventam coisas sobre elas mesmas e estão falando uma coisa assim, eu falo, eu não conheço essa pessoa, não sei quem é. Então, fale a realidade sobre você. Quem é você? Quem é você? Você não precisa querer enganar. Não precisa querer aumentar, nem também diminuir, né? Tem pessoas que vão querer aumentar, mas tem pessoas que querem diminuir também, não. Quem é você? Quem é você de verdade? Né? Outra coisa para a gente pensar é o princípio de dedicação. Então, escolher a quem eu vou tentar agradar. Você precisa escolher quem você vai tentar agradar. Olha o que Jesus fala em João 5, versículo 30. Diz assim: não procuro fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A segunda causa de estresse, irmãos, na vida das pessoas, é quando você está tentando agradar todo mundo. Segunda causa de estresse é quando você tenta agradar todo mundo. Aí, meu amigo, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E, obviamente, você não consegue fazer isso. Que é impossível. Impossível. Impossível, pois no momento que você agrada um grupo, o outro grupo vai ficar aborrecido, vai ficar desagradado. Então, tome cuidado com isso. Isso é uma armadilha muito grande também. Isso pode ocorrer em coisas simples e cotidianas. Por exemplo, quando você dá um presente de aniversário para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, e de repente seu presente pode agradar ou não agradar. E como você vai reagir a isto pode gerar um estresse ou não. Ou não. Você é um herói em um momento. Você é um grande homem em um momento. No outro momento, as pessoas vão te achar um fracasso, um zero à esquerda. Você não pode agradar todo mundo o tempo todo. Faça seu melhor possível, mas não se estresse se não agradar a todos. Vai acontecer. Vai acontecer. Pensa em Deus. Pensa um pouquinho aqui, vou dar um exemplo. Deus querendo agradar todo mundo, se fosse o caso. E aí tem 2 filhos orando, 2 irmãos orando para Deus. Um pede assim: Senhor, manda chuva. Estamos precisando de chuva, Senhor, eu quero chuva, manda chuva. Aí o outro do outro lado vai orar: Senhor, por favor, não permita que chova. E agora? Como é que faz? Deus vai agradar quem? Será que Deus está preocupado se vai agradar A ou se vai agradar B? Ou Deus está preocupado em ser o que Ele é de verdade? O nosso problema, um dos nossos problemas, é que nós queremos agradar demais as pessoas e esquecemos de fazer aquilo que nós temos que fazer de verdade, de fato. Esse é um dos maiores problemas. Eu aprendi há muito tempo em que posição de liderança, e eu confesso que eu apanhei bastante antes de aprender isso. Posição de liderança, eu estou sempre desapontando alguém, pois todos temos diferentes expectativas. Desde a maneira que devemos nos vestir, agir, pensar e em muitas outras coisas. Seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja, como líder, a chance de você desapontar alguém sempre será maior, sempre. Líderes têm que tomar decisões e nem sempre
dá para ser democrático. Eu aprendi isso. Muitas vezes eu tomei decisões na igreja que um grupo, às vezes um pequeno grupo, ficou chateado comigo. E o que fazer? Vou procurar ser democrático? Eu vou procurar fazer o certo. Nós temos que fazer o certo, o que agrada a Deus. Agora, nem todo mundo vai se agradar das nossas decisões, do que nós estamos fazendo. E aí tudo bem. Se nós estamos fazendo o certo, se nós estamos agradando a Deus, tá bom. Vamos em frente. Vamos continuar fazendo. Então, o mito que nós temos é que todos têm que gostar de mim para que eu seja feliz. Isso é um grande mito. Isso é uma grande falácia. Não existe isso. Nem todo mundo tem que gostar de você para você ser feliz. Isso não é verdade. Você não tem que ser amado por todo mundo para ser feliz. Você tem que saber a quem você vai agradar e resolver essa questão. Ou você vai agradar a Deus ou não vai. Ou vai agradar as pessoas, vai ficar preocupado porque A, B, C pensa. E aí vai causar um estresse muito grande. Querido, no início, eu trabalho na igreja faz 13 anos. No início do meu ministério, aqui na igreja, eu ficava pensando, será que eu estou agradando fulano? Será que eu estou agradando ciclano? E eu nem conseguia dormir, às vezes, pensando se eu estava agradando ou não. Isso é ruim demais, é pesado demais, é um fardo muito grande. Que o Senhor me livre de viver essa vida pesada, essa vida que não é o plano de Deus para a vida de ninguém. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ficar pensando se está agradando ou se não está agradando ninguém. Isso não é, isso é um fardo muito pesado que você não é capaz de aguentar. Jesus era muito resolvido nesse assunto. A declaração dele no texto de João 5,30 aponta para isso. Ele fala assim: não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus focou nisso. Eu vou fazer a vontade daquele que me enviou, vou fazer a vontade do Pai. E aí não importa se eu vou agradar fariseu, não importa se eu vou agradar líderes religiosos, não importa se eu vou agradar os romanos, não importa. Eu vou fazer a vontade do Pai. Se Jesus pensasse em agradar todo mundo, Ele não teria morrido na cruz para nos salvar. Não teria. Jesus está afirmando: vou viver para a audiência de uma única pessoa. Vou concentrar-me em agradar a Deus. Vou focar somente em Deus. Querido, o mais importante na sua vida, na minha vida, é agradar a Deus. Não tem nada mais importante do que isso. Entenda isso. Entenda isso. Se você está nesse momento sofrendo, pensando se está agradando alguém, para com isso. Sai dessa vida. Abandona isso. Comece a agradar a Deus. Que aí as pessoas que te amam de verdade vão se agradar com você. Vão se agradar com você. Vão ficar felizes junto com você. Se você faz o que Deus deseja, isso será sempre a coisa certa a ser feita. Não importa o que pense de você. Continuando, querido. Princípio de priorização. Saber o que vou realizar. Saber o que vou realizar. Lá em João 8,14, fala assim: sei de onde vim e para onde vou. Sei de onde vim e para onde vou. Você não tem tempo para todas as coisas, entenda isso. Você tem tempo para fazer tudo? Então você tem que saber priorizar as coisas. Priorizar. Você não tem tempo para tudo, então você tem que saber o que é que você quer fazer. O que é importante fazer naquele momento. Querido, você será guiado na vida ou por prioridades ou por pressões. Você que vai escolher. Ou você vai ser guiado por prioridades ou vai ser guiado por pressão, por pressões. Você escolhe quem vai guiar a sua vida. O melhor caminho, gente, longe do estresse, é você ser guiado por prioridades e não por pressões. Estas são as suas únicas escolhas a fazer. Se você não estabelece prioridades, será guiado por pressões. Isso é muito pesado, é um fardo muito grande. Pressão é o que todo mundo quer que você faça. Todo mundo tem aquela expectativa para você fazer. Isso é pressão. Prioridade é o que realmente precisa ser feito. Então, de novo, você tem que parar de pensar no que as pessoas querem e pensar nas prioridades, no que de fato precisa ser feito. Não o que as pessoas querem.
De novo, querido, como líder na igreja, trabalhando na igreja, todo mundo quer que eu faça uma coisa diferente. E se eu ficar preocupado com o que todo mundo pensa, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver debaixo de uma pressão muito grande, muito grande. Não vou agradar todo mundo e vou viver estressado, passando mal, dor de cabeça, angustiado, só pensando naquilo. Então Deus ama você, Deus me ama, e Ele tem prioridades para a nossa vida e não pressão. Mas as pressões ao seu redor gostarão muito de encher a sua agenda de coisas para fazer. Tem que fazer isso, um monte de coisa. Se você não estabelecer algumas prioridades, você será inevitavelmente guiado por pressões e fadado ao estresse. Esse é o caminho que vai acontecer com você. Então pense nisso. O fato é que alguma coisa pode precisar ser feita agora, mas talvez nem precise ser feita, afinal de contas. Mas não pode ser a pressão a decidir isso. Você não pode ser pressionado a fazer isso. Quando Jesus disse, sei de onde vim e para onde vou, Ele estabeleceu alvos bem definidos para a sua vida. Ele tinha alvo, ele tinha prioridades. Então, o que tem dirigido a sua vida nesse momento? Jesus teve a vida dele guiada por um grande propósito. Uma dica: cada dia, quando você se levantar da cama, se pergunte: qual é a coisa mais importante para eu fazer hoje? O que é que realmente vai fazer diferença se eu fizer? Depois se concentre nisso. E isso nos leva ao quarto ponto, que é o princípio da concentração. Vou focar no que é mais importante. Então, você tem várias coisas para fazer. Tem algumas prioridades. Então, de 10 coisas que tem para fazer, eu vou, de repente, contar 3 que são prioridades. Depois de encontrar aquelas 3 que são prioridades, eu vou focar em uma que é a mais importante e vou fazer ela primeiro. Mais importante até chegar na menos importante. Faz sentido isso? E aí sim, eu vou viver numa vida longe do estresse, eu vou me afastando do estresse. O estresse passa a perder o domínio sobre a minha vida. Observe esse versículo, irmãos, de Lucas 9:51. Fala assim: como se aproxima o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Jesus é persistente, ele é determinado, ele é focado, ele sabe quais são as coisas mais importantes, ele sabia quais eram as coisas prioritárias para ele fazer. Eu tenho aprendido através de experiência pessoal que se Satanás não pode levar você a fazer coisas erradas, ele vai tentar desgastar você, levando a fazer coisas boas em excesso, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é te levar ao fracasso, isso é te levar ao cansaço, isso é te levar ao estresse. Ele quer que a sua mente fique preocupada em fazer várias coisas ao mesmo tempo, e não é se você não é uma máquina, não dá. O apóstolo Paulo, ele demonstra que seguiu o exemplo do foco de Jesus. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele fala assim: uma coisa faço. Ele foca em uma coisa. O problema conosco hoje é que temos umas 40 coisas para fazer. E a gente acha bonito, acha legal. Estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou o cara. Não é, você não é o cara para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você está tendo uma vida estressada, fadada ao fracasso, porque você não está focando só em uma coisa. Você não escolhe as coisas prioritárias, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e de repente as coisas prioritárias estão ficando para trás. Então, cuidado. Muitos ficam presos na síndrome de Marta,
Lembra das irmãs Marta e Maria? A pessoa fica toda ocupada, atrapalhada nos seus afazeres. E a irmã dela que estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ela está lá criticando, porque ela está tão preocupada, quis fazer tanta coisa, deixa eu fazer aqui um bolinho, deixa eu fazer uma comidinha, deixa eu fazer um docinho, deixa eu fazer um monte de coisa aqui, e está lá atrapalhada e começa a criticar o outro. Está atrapalhada, a vida toda atrapalhada, cheia de coisa para fazer, começa a criticar a outra. Esse é o problema. Quando nós não somos organizados, nós começamos a ver problema no outro. Então o problema está em mim, na verdade. Eu sou desorganizado, estou sendo desorganizado com as coisas, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas aí o problema é Maria que está ouvindo Jesus. Ah, Maria, para com isso. Você é o problema, eu não. Eu escolhi fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o problema é você. Eu não. Na verdade, o problema era Marta. Ninguém pediu para Marta fazer um monte de coisa. Ninguém pediu. Mas ela decidiu fazer. Marta não teve prioridade. Maria teve prioridade. Qual era o primeiro lugar? Ouvir os ensinamentos de Jesus. Ouvir os ensinamentos de Jesus. Querido, você tem sido uma pessoa estressada? Será que você não tem que começar a rever alguns pontos de sua vida? Será que você não tem que mudar algumas práticas? O que você tem que fazer hoje para melhorar? O que você tem que fazer hoje para mudar a situação da sua vida? Querido, o estresse, a vida com estresse é uma escolha nossa. Nós escolhemos que fazemos as coisas erradas, as escolhas erradas. Temos as práticas erradas e, como consequência disso, temos estresse em excesso. Estresse que nós não aguentamos. Por que tantas pessoas hoje estão vivendo vidas deprimidas, vidas tristes? Por quê? Porque não estão sabendo controlar o nível de estresse. Não estão sabendo controlar o nível de estresse. Meu irmão, controle as coisas. Não tente fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tenha prioridade na sua vida. Faça como Jesus. Jesus tinha prioridades. Você vê Jesus quando ele está indo para um local, ele tinha lá a sua missão. Eu vou fazer isso aqui. Eu estou indo ali. Estou indo para o monte. Vou orar. Ele tinha o foco dele. Ele não fazia milhares de coisas ao mesmo tempo. Não fazia. Ele focava numa coisa. Então, que em nome de Jesus, nós possamos aprender com o nosso mestre. O nosso mestre que teve tanta coisa para ele fazer nos anos que ele esteve aqui na terra, mas ele era focado. Ele era focado nas prioridades. Deus quer te mostrar quais são as prioridades que ele tem para a sua vida. Que você, em nome de Jesus, possa aprender com isso. Eu tenho certeza que você vai viver longe das amarras do estresse. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, pelo seu exemplo que eu vejo na palavra. Seu lado humano, Pai, teve tantos afazeres aqui, tanta coisa, Pai, que exigiam do Senhor, mas o Senhor era focado, o Senhor tinha prioridade, o Senhor não estava nem aí para o que os outros pensavam do Senhor, o Senhor estava focado em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ó Senhor, eu preciso aprender muito com o Senhor nessa noite. Pai, que em nome de Jesus eu possa viver uma vida focada na vontade de Deus. Que em nome de Jesus eu possa viver uma vida, Pai, baseada nas suas prioridades para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que possamos colocar em prática, Pai, a partir de hoje, a partir dessa semana. E eu tenho certeza que essa semana será uma semana mais tranquila, bem menos estressante. Muito obrigado, Jesus, por tudo, principalmente obrigado por sua palavra. Obrigado por ter vindo a esse mundo, entregar sua vida para nos salvar. É no seu nome, o nome que está acima de todos os nomes, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, se cuide aí. Nossa igreja está orando por você. Eu tenho certeza que daqui a pouco estaremos juntos novamente. Tá certo? Um grande abraço, fique na paz.
noite, irmãos. Esse é o momento da oferta. Agora vamos à leitura da palavra. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. De todas as suas plantações e seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Jesus nos ensina que temos que separar uma parte dos nossos recursos para dar a Deus e para a sua obra aqui na terra. Nossas ofertas são um agradecimento por tudo que Ele faz em nossas vidas, por todas as bênçãos que nós recebemos. E também, nesse momento, eu quero agradecer as pessoas que, mesmo nesse momento difícil que nós vivemos no nosso país, com toda essa crise por conta desse vírus, continuam ofertando para a obra de Deus. Isso é muito importante e a gente conta cada vez mais com todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Boa noite, irmãos. Chegamos no momento da celebração da Ceia do Senhor. Separei para vocês o livro de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhes, dizendo: Isso é meu corpo dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Continuaremos a celebração da ceia em nossas casas e residências. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Agradeço, Deus, por esse momento. Agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos da igreja, que mesmo em meio à pandemia, estamos batalhando, lutando para dar o melhor para você, Senhor. Muito obrigado por ter entregue o seu Filho Jesus na cruz por nós. Foi um homem tão bondoso e um homem que não tinha pecado nenhum, se entregou na maior prova de amor feita na humanidade. Deus, muito obrigado
Agradeço por essa igreja, agradeço por todo o Brasil, pelo mundo, abençoe o mundo também, Senhor, que essa pandemia possa acabar o mais rápido possível, Senhor. Muito obrigado. Em nome do seu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus.